Vamos conversar um pouco a respeito de o que é um fenômeno em ciência. Fenômeno é qualquer acontecimento, qualquer coisa que aconteça no campo da ciência é um fenômeno, tá? Então, veja, não há necessidade de ser algo espetacular, não é no sentido normal da palavra. Então, veja, os fenômenos eles podem ser divididos basicamente em dois grandes grupos. Um fenômeno químico, que vai modificar a estrutura da matéria, a estrutura intrínseca da matéria. E, por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Queima da madeira. Quando eu queimo a madeira, eu estou alterando completamente a estrutura das substâncias, tá? Quando eu termino o fenômeno de queimar madeira, eu já não tenho mais madeira. Eu tenho cinzas, eu tenho gás carbônico, eu tenho calor que emanou da reação, né? Não é mais a mesma coisa. Fotografia, mesma coisa. É um fenômeno químico. A luz incide numa chapa, altera a estrutura da matéria, das substâncias depositadas naquele papel, naquela chapa, e altera intrinsecamente, altera a estrutura molecular da substância. Então, é um fenômeno químico, né? Mudança de vinho em vinagre. Veja, eu tinha vinho, esse vinho sofre alguma transformação, que é um fenômeno, e é um fenômeno químico. Depois, quando você tem vinagre, já não é mais o vinho, são coisas diferentes, são substâncias diferentes. Em contrapartida, eu tenho o fenômeno físico. Esse não altera a estrutura da matéria. Então, veja, o reflexo da luz no espelho. A luz bate no espelho, muda a sua direção, mas continua a luz, não houve alteração na estrutura. Então, é um fenômeno físico. Depois, aquecimento de um corpo. Veja, eu tenho um corpo numa determinada temperatura, eu modifico para mais, quer dizer, eu aumento essa temperatura, veja, não deixa de ser aquele corpo. Não houve um aquecimento excessivo, estou falando um aquecimento pequeno, né? Não houve uma reação química, houve simplesmente um aquecimento. Se esse corpo esfria, ele volta ao estado inicial que ele estava. Evaporação de gasolina. Você tem gasolina num determinado recipiente, ela evapora, ela só vira o estado gasoso, continua sendo gasolina. Se eu recolhesse aquele gás e diminuísse a temperatura, eu ia conseguir condensar novamente gasolina no estado líquido. É simplesmente um fenômeno físico, não altera a estrutura da substância. Agora veja, os fenômenos químicos podem ser representados por uma reação química, né? Então eu vou ter um jeito de mostrar o antes e o depois, tá? Então, através de uma reação química. Genericamente, uma reação química é A mais B, uma situação inicial, me leva a C mais D, que é uma situação final. Antes da reação, eu vou denominar reagentes. Depois da reação, eu vou denominar produtos, tá? Então, os reagentes são diferentes dos produtos, são outra coisa, outra estrutura. Muito bem. Aí, um exemplo de reação química. Carbono mais oxigênio, formando monóxido de carbono. É uma outra coisa. Não é nem carbono nem oxigênio. É uma outra substância. Aí, veja, para que a quantidade de átomos antes seja igual à quantidade de átomos depois, eu preciso colocar alguns numerozinhos na frente das substâncias, tá? Então, por exemplo, 2 Cs antes,
2 Cs depois. Eu tenho 1 vezes 2, 2 oxigênios antes, 2 oxigênios depois. Então, a quantidade de átomos está igual, tanto antes quanto depois. O nome desses númerozinhos na frente, na reação química, é coeficiente estequiométrico, tá? É um nome importante que a gente tem que guardar, porque isso vai fazer parte daqui para frente para a gente poder entender reação química, tá? Então, mais alguns exemplos de reação química. Veja, eu pego ferro e reajo com cloro. Eu vou obter cloreto férrico, tá? Veja, aí eu tenho que ter o coeficiente, porque eu estou dizendo 2 ferros, um total de 6 cloros, lá um total de 6 cloros. É exemplo de uma reação química. Houve modificação da estrutura da matéria. Mais um exemplo. Hidrogênio mais oxigênio forma água. Tá? Quer dizer, hidrogênio é um gás, oxigênio é um gás. Quando eu junto, forma água, que é uma coisa totalmente diferente dos iniciais. E aí eu tenho, de novo, os coeficientes estequiométricos. 2 vezes 2, 4. Lá, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Ou seja, a quantidade de átomos está equilibrada. Precisa estar. Aqui um outro exemplo, uma outra reação que o carbono sofre. Carbono mais oxigênio dando CO2, dando dióxido de carbono. Veja que aqui está direto, 1 para 1, um carbono, um carbono. Um grupo oxigênio, um grupo oxigênio, sem problema. Mas em reação química, mesmo que os números, que o coeficiente seja 1, a gente precisa declarar, precisa mostrar que a gente sabe que foi uma parte que foi tomada para montar a reação. Tá? Mais um exemplo aqui. Nitrogênio mais hidrogênio formando o amônio, gás amônio. Veja, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tem a mesma quantidade de nitrogênios. Agora, quantos hidrogênios? 6 aqui ao todo, do lado de lá, 6 ao todo. Então, existe um equilíbrio entre as quantidades. Isso é necessário. Tá? Então, veja, fenômeno químico. Existe alteração na estrutura da matéria e esse fenômeno pode ser representado por uma equação. Uma equação química, uma equação que tem antes os reagentes e após os produtos. Um fenômeno físico não altera, portanto, não dá para representar através de uma reação química. Né? Então, agora, o que nós vamos fazer é estudar as reações químicas, algumas particularidades que elas apresentam. Tá? Então, essa ideia vocês têm que ter para prosseguir no nosso curso de Química.